Por favor, pare agora, Sofia implorou, atravessando a sala enquanto 23 câmeras se voltavam para ela. Rafael não soltou o documento. Não desceu do púlpito. Não pediu que a transmissão fosse interrompida. Atrás dele, uma tela de 4 metros exibia o nome de Sofia Mendonça acima de 2 palavras que ela nunca imaginara ver, juntas: afastamento imediato. Havia 112 pessoas no auditório do Instituto Eduardo Mendonça. Médicos, enfermeiros, famílias de pacientes, 3 representantes de fundos privados, e Marcelo Vasconcelos, sentado na primeira fila. Uma criança quase morreu, Rafael disse. Eu não posso proteger você acima dos pacientes. Sofia parou a 3 passos dele e respondeu que não estava pedindo proteção. Apenas 5 minutos. Rafael disse que ela tivera 6 dias. Eu tive 6 dias para descobrir quem estava trocando os lotes. O murmúrio atravessou a sala. Rafael apertou o papel até criar uma dobra no centro. Desligue a transmissão, ela insistiu. Se você mostrar esses registros agora, a pessoa que fez isso vai saber exatamente o que encontramos. Rafael olhou para a tela. A ordem já havia sido enviada ao conselho, aos funcionários e à imprensa. O selo eletrônico aparecia no canto inferior, irrevogável. Então Marcelo sorriu. Foi um movimento curto, quase nada, mas Sofia viu. 47 minutos antes daquela transmissão, Gabriel Almeida tinha aberto os olhos na unidade de observação intensiva e perguntado à mãe se ainda poderia voltar para casa no domingo. O menino de 10 anos passara por uma cirurgia reconstrutiva que terminara sem intercorrências e durante as primeiras horas tudo seguira o curso esperado. Até que sua pressão caiu, febre subiu e uma reação inesperada obrigou a equipe a agir rapidamente. Ele fora estabilizado antes que a situação se tornasse irreversível, mas um material usado no pós-operatório apresentava uma alteração incompatível com o registro de compra do Instituto. Sofia permanecia ao lado da cama quando Gabriel acordou. A mãe do menino perguntou pela 3ª vez se o filho corria perigo e Sofia explicou que os sinais estavam estáveis, que os exames seriam repetidos e que ninguém o deixaria sozinho, mas não ofereceu a promessa confortável que não poderia cumprir. Quando saiu do quarto, Carla esperava no corredor com uma fotografia ampliada no celular. O código impresso terminava em 84B. Enquanto o lote aprovado terminava em 48B, Carla já conferira as notas de entrada, o relatório da farmácia e os formulários de enfermagem. Não é erro de digitação. O mesmo lote aparece com 2 sequências, disse ela, acompanhando a irmã até o elevador de serviço. Sofia perguntou quem tivera acesso ao depósito na noite anterior, e Carla respondeu que ainda não sabia, pois a câmera ficara fora do ar durante exatos 14 minutos. Aquilo não parecia uma falha comum. Sofia pensou em Rafael, reunido com financiadores desde cedo, e chegou a imaginar que deveria subir imediatamente ao último andar, mas lembrou como ele reagira semanas antes a um atraso simples de fornecedor, suspendendo 3 contratos, congelando o programa social por 24 horas e assumindo decisões pertencentes a 4 setores. Rafael aprendera a se importar. Ainda não aprendera a não controlar. Por isso, Sofia decidiu que primeiro verificariam o depósito, pois, se falassem sem prova, ele fecharia o programa antes do fim do dia. No armazém, elas encontraram 6 caixas com etiquetas substituídas, todas alinhadas na 3ª prateleira, e em 4 delas a cola ainda aparecia mais clara nas bordas. Sofia passou a unha sob uma das etiquetas e sentiu o papel ceder. Então pediu que Carla fotografasse tudo antes de tocar, separasse uma amostra e chamasse Marina, porque nada poderia sair dali sem registro. Foi nesse instante que o telefone vibrou dentro do jaleco. Havia 7 chamadas de Rafael, 2 mensagens de Marina e uma notificação do setor de comunicação, anunciando que uma coletiva extraordinária começaria em 20 minutos. A única mensagem de Rafael dizia: "Venha ao auditório agora." Enquanto Sofia seguia para o elevador, no último andar, Rafael observava os documentos que Marcelo colocara sobre a mesa de vidro. O nome de Sofia surgia em 3 páginas, acompanhado por sua assinatura eletrônica e por um histórico de aprovação completo demais para permitir dúvida. A biolume hospitalar fora incluída no sistema 6 dias antes, às 22h14, a partir do computador usado por Sofia, e o contrato de R$318 mil, alegava uma compra emergencial destinada a impedir a interrupção do programa social. Rafael perguntou se Sofia possuía autoridade para aprovar aquilo sozinha,
embora conhecesse a resposta, e Marcelo explicou que a exceção clínica fora criada pelo próprio Rafael depois do caso de Goiás. Quando o diretor se referiu a ele como senhor, Rafael ergueu os olhos e pediu que não o chamasse assim enquanto falavam de sua esposa, mas Marcelo corrigiu que naquele momento discutiam a diretora de enfermagem, pois qualquer tratamento diferente destruiria a credibilidade da investigação. Parada perto da porta com um tablet junto ao peito, não conseguia afastar a impressão de que tudo fora preparado depressa demais. O texto da coletiva estava pronto, as credenciais da imprensa já tinham sido liberadas e havia até uma versão em espanhol do comunicado. Ela perguntou quem autorizara o setor de comunicação a redigir o texto, e Marcelo disse que solicitara cenários possíveis. Cenários não vêm com horário de publicação, Marina respondeu. Rafael ouviu, mas naquele instante uma atualização sobre Gabriel surgiu na tela, e a lembrança do pai atravessou sua mente como um corredor antigo, uma maca empurrada às pressas, e um médico dizendo que tinham perdido tempo demais. Aquela memória decidiu que os documentos ainda não haviam conseguido decidir. Rafael fechou a pasta e ordenou que Sofia fosse afastada até o fim da auditoria. Marina pediu que ele esperasse a chegada dela, lembrando que os repórteres só sabiam da reação de Gabriel porque alguém os avisara, mas Marcelo apoiou as mãos na mesa e afirmou que cada minuto sem posicionamento pareceria encobrimento, sobretudo quando a suspeita recaía sobre a esposa do fundador. Ele usou uma palavra precisa: salvar. Disse que, para salvar o instituto, Rafael precisava provar que ninguém estava acima das regras. Rafael se levantou convencido de que proteger os pacientes exigia suportar até a possibilidade de destruir a própria casa, sem perceber que Marcelo já guardava no bolso a versão definitiva do comunicado. Sofia chegou quando a transmissão estava no ar, havia 3 minutos, e ouviu a voz do marido antes de alcançar a porta. Ele falava sobre transparência, responsabilidade e confiança pública. Quando Rafael declarou que nenhuma relação pessoal interferiria na segurança dos pacientes, Sofia atravessou o auditório e pediu que ele parasse. Ela não temia o afastamento, e tampouco esperava que o marido escondesse uma suspeita, mas sabia que, ao revelar os registros internos, ele daria ao responsável tempo suficiente para apagar o que ainda restava. Rafael, porém, não a ouviu até o fim. Quando a ordem surgiu na tela, Sofia permaneceu imóvel diante da própria fotografia ao lado do brasão do instituto, enquanto uma repórter perguntava se o casamento influenciara contratos anteriores, outra queria saber se ela deixaria o país, e um terceiro insinuava que Gabriel fora usado numa campanha de imagem. Rafael tentou interromper as perguntas, mas a sala já não lhe pertencia. Depois que os microfones foram desligados, ele se aproximou e perguntou se Sofia conhecia o problema com o lote. Ela respondeu que encontrara a primeira embalagem 6 dias antes, e começara a cruzar os registros havia 3, o que fez Rafael perguntar por que ela não lhe contara. Sofia não olhou para as câmeras, nem para Marcelo. Olhou apenas para o homem com quem dividira a reconstrução de uma vida, e disse que permanecera em silêncio, porque sabia exatamente o que ele faria. Rafael respondeu que faria seu trabalho, e Sofia apontou para a tela, dizendo que ele tomaria a decisão sozinho antes de compreender o problema, e depois chamaria aquilo de proteção. Quando Rafael tentou lembrar que uma criança sofrera uma reação grave, ela disse que estava ao lado de Gabriel enquanto ele preparava seu afastamento, e a frase permaneceu entre os dois, com um peso que nenhum pedido de desculpas imediato poderia remover. Você me deu 5 minutos para implorar diante das câmeras. Sofia continuou, sem elevar a voz, mas não me deu 5 minutos para explicar numa sala fechada. Rafael desviou os olhos e viu Marcelo guardando o telefone no bolso, com o canto da boca ainda marcado por aquele sorriso quase invisível. Porém a imagem passou rápido demais e, quando tornou a encará-lo, o diretor já carregava a expressão grave de quem assumia uma responsabilidade coletiva. Marcelo aproximou-se e defendeu a suspensão imediata do programa social, dizendo que aquela era a única decisão segura. Sofia retirou o crachá devagar, colocou-o sobre a mesa diante de Rafael e pediu que ele não fechasse o programa por causa dela, mas também não entregasse o instituto a quem parecia esperar exatamente por aquilo. Rafael segurou o braço dela antes que se afastasse. Sofia olhou para a mão dele até que Rafael a soltou. Prometeu garantir sua segurança,
impedir que a imprensa se aproximasse do apartamento e colocar advogados à disposição, mas Sofia respondeu que não precisava que ele organizasse sua saída. Quando Rafael lembrou que ela era sua esposa, Sofia ficou alguns segundos, observando o rosto que aprendera a reconhecer por trás de tantas máscaras. Então disse que 10 minutos antes ainda era sua esposa, mas diante das câmeras, ele escolhera tratar aquele vínculo como um detalhe inconveniente. Ela deixou o auditório sem usar o carro oficial, usou o segurança enviado atrás dela e não respondeu às mensagens que começaram a chegar antes mesmo de alcançar ali. Do lado de fora, uma chuva fina fazia os jornalistas protegerem as câmeras com capas plásticas enquanto gritavam seu nome, porém Sofia atravessou o grupo com a cabeça erguida e entrou no primeiro táxi que parou. Somente quando a porta se fechou, ela abriu a mão e percebeu que ainda segurava a etiqueta retirada de uma das caixas. No instituto, Carla permaneceu diante do computador da sala de enfermagem, revisando o histórico que conseguira exportar antes de o sistema bloquear as credenciais de Sofia. Ela comparou o horário da aprovação com a escala médica e abriu o registro eletrônico do quarto de Gabriel. Às 22h14, Sofia confirmara pessoalmente a administração de um medicamento ao menino, deixando no sistema uma assinatura biométrica, a leitura do crachá e a imagem do corredor mostrando sua entrada na unidade. O mesmo minuto aparecia no contrato da Biolume, como se Sofia pudesse ocupar 2 andares ao mesmo tempo. Carla aproximou o rosto da tela, releu os dados e sentiu os dedos perderem calor sobre o teclado, porque a assinatura eletrônica da irmã fora enviada do computador de sua sala enquanto ela estava ao lado de Gabriel. Antes que pudesse ligar para Sofia, uma segunda informação surgiu no histórico do arquivo. O contrato havia sido criado 4 horas antes da suposta aprovação. Carla abriu os detalhes do documento. O autor não era Sofia, era Marcelo Vasconcelos. Sofia não voltou para a cobertura onde vivia com Rafael desde o casamento, nem pediu que Carla a levasse a um hotel, porque havia lugares em que a dor se tornava ainda maior quando tudo ao redor lembrava uma felicidade interrompida. Ela escolheu o antigo apartamento na Liberdade, o mesmo onde Rafael bebera café com canela pela primeira vez, e descobrira que uma casa podia ser pequena sem ser vazia. O porteiro ainda guardava uma cópia da chave para emergências, e quando a viu entrar carregando apenas a bolsa, o casaco molhado e uma caixa com documentos, não perguntou por que ela estava sozinha. Limitou-se a dizer que o elevador continuava quebrado e ofereceu ajuda para subir os 5 andares. Sofia agradeceu, recusou e começou a escada devagar, apoiando a mão no corrimão de ferro que Carla pintara anos antes. Quando abriu a porta, o ar fechado trouxe o cheiro antigo de madeira, café e livros de enfermagem. Nada ali a julgava. Nada exigia uma resposta imediata. Ela deixou o telefone sobre a mesa, ainda vibrando com mensagens de jornalistas, colegas e números desconhecidos, e ficou olhando a aliança no próprio dedo, até Carla chegar 20 minutos depois com 2 computadores, uma mochila, e a expressão de quem já havia decidido que não permitiria que a irmã enfrentasse aquilo sozinha. Carla colocou os equipamentos sobre a pequena mesa da cozinha e mostrou o histórico do contrato antes mesmo de tirar casaco. O arquivo fora criado às 18h07 no computador administrativo de Marcelo, mas a assinatura de Sofia só apareceu às 22h14. No mesmo instante em que ela registrava atendimento no quarto de Gabriel, Sofia leu as 2 linhas várias vezes, sem tocar no teclado, porque a descoberta não trazia alívio completo. Provava que alguém usara suas credenciais, mas também revelava que o responsável conhecia a rotina da equipe, os horários do programa social e os momentos em que ela estaria longe da própria sala. Isso não foi improvisado, Carla disse, ampliando a tela. Quem fez isso sabia que você estaria com Gabriel e sabia que o sistema aceitaria uma autenticação administrativa sem a biometria. Sofia abriu a caixa de documentos e retirou um caderno de capa azul, onde anotara durante 6 dias códigos de lotes, horários de entrega e nomes de funcionários que encontrara perto do depósito. Ela reconheceu que deveria ter contado tudo a Rafael no primeiro dia, mas explicou que o primeiro lote divergente parecia um erro de etiqueta, o segundo parecia negligência, e apenas no terceiro ela começara a suspeitar de sabotagem. Carla perguntou por quê, mesmo então, ela continuara calada.
Sofia passou o polegar pela margem do caderno, porque eu sabia que ele fecharia o programa antes de ouvir qualquer outra pessoa. Na manhã seguinte, a fotografia de Sofia ocupava portais de notícias ao lado de palavras como fraude, favorecimento e risco hospitalar, embora nenhuma investigação tivesse apresentado conclusão. Uma emissora exibia repetidamente os poucos segundos em que ela atravessara o auditório e pedira a Rafael que parasse, cortando a gravação antes da frase em que dizia que o responsável poderia apagar provas. Na internet, alguns a chamavam de oportunista. Outros afirmavam que o casamento sempre fora uma estratégia para controlar o instituto. Sofia desligou a televisão e voltou ao caderno, enquanto Carla revisava as imagens recuperadas de um servidor auxiliar que não fora incluído no bloqueio principal. A câmera do corredor do depósito realmente perdera 14 minutos, mas um sensor de movimento instalado, meses antes para controlar a iluminação, registrara 3 entradas durante aquele intervalo. Em uma das fotografias, desfocada e quase escura, aparecia um homem usando uniforme de manutenção e segurando um cartão preto junto ao leitor. Carla ampliou o crachá até o limite possível e mostrou uma faixa dourada na borda. Cartões de manutenção eram azuis, os da enfermagem, brancos. A faixa dourada pertencia apenas ao conselho e à diretoria executiva. Sofia pediu que a irmã guardasse uma cópia fora da nuvem do instituto, porque, se o invasor tinha poder administrativo, poderia apagar muito mais do que imagens. Antes que Carla respondesse, alguém bateu 3 vezes à porta, com a pausa exata que Rafael sempre fazia. Ele estava sozinho, sem motorista, segurança ou advogado, mas carregava uma pasta de couro e o cansaço de uma noite passada sem dormir. Sofia abriu apenas o suficiente para encará-lo e perguntou como ele descobrira onde ela estava, ao que Rafael respondeu que conhecia os lugares para onde ela fugia, quando precisava pensar. A palavra fugia fez Sofia abrir a porta por completo, não como convite, mas porque se recusava a discutir no corredor como alguém que precisava esconder-se. Rafael entrou e olhou a cozinha, o sofá antigo e as 2 xícaras ainda quentes, percebendo que a lembrança daquele apartamento agora lhe oferecia o contrário do acolhimento que sentira anos antes. Ele colocou a pasta sobre a mesa e informou que contratara uma equipe jurídica especializada, além de peritos digitais capazes de assumir o caso imediatamente. Sofia perguntou se a equipe responderia a ela ou a ele. Rafael hesitou por um segundo, e esse segundo respondeu antes de suas palavras. "Mas eu vou garantir que você tem acesso a tudo", disse. Sofia fechou o caderno. "Você continua falando como se eu fosse alguém que precisa receber acesso da sua mão." Rafael tentou explicar que o objetivo era protegê-la, mas ela apontou para a pasta e respondeu que aquela era exatamente a linguagem que ele usara antes de decidir, por todos diante das câmeras. Carla deixou os 2 na cozinha e foi para o quarto, embora mantivesse a porta entreaberta porque sabia que a conversa não pertencia a ela. Mas também não confiava inteiramente na calma de Rafael. Ele permaneceu de pé, como se sentar diminuísse a autoridade de suas palavras, e disse que as provas contra Sofia pareciam completas no momento da coletiva. Sofia reconheceu que compreendia a necessidade de afastamento preventivo. Porém, perguntou por que a medida precisara ser anunciada antes de uma audiência interna, por que o texto fora distribuído à imprensa e por que ele não esperara 5 minutos quando ela pedira. Rafael respondeu que Gabriel quase perdera a vida e que qualquer hesitação poderia destruir a confiança das famílias. Mas Sofia não permitiu que ele transformasse o medo em justificativa. "Você não anunciou uma cautela. Você anunciou uma culpa", disse, aproximando o caderno da borda da mesa. "Fez isso porque, quando sente que pode perder alguém, você acredita que só existe uma pessoa capaz de decidir corretamente." Rafael abriu a boca, fechou-a e olhou para a janela, onde os prédios da Liberdade surgiam entre fios elétricos e letreiros ainda apagados. Sofia então admitiu sua própria falha, dizendo que esconder a investigação fora arrogante e perigoso, pois ela também decidira sozinha o que Rafael poderia suportar. "Eu errei ao não confiar em você", completou. Mas esse erro não assinou contrato nenhum, e não transforma sua suspeita em prova. Rafael finalmente se sentou, não diante dela como presidente do instituto, mas ao lado, embora a distância entre as cadeiras permanecesse maior do que o espaço físico exigia. Sofia mostrou os códigos dos lotes,
as fotografias das etiquetas substituídas e o registro de acesso simultâneo, mas reteve a imagem do cartão dourado até ter certeza de que a investigação não voltaria imediatamente às mãos de Marcelo. Rafael observou o horário da criação do contrato e perguntou por que Carla acessara dados bloqueados, e a pergunta fez Sofia retirar os documentos da frente dele. É isso que você vê primeiro? Perguntou. Não quem criou o arquivo, mas qual regra Carla quebrou para encontrá-lo. Rafael percebeu o erro tarde demais e explicou que qualquer prova obtida sem cadeia de custódia poderia ser contestada, mas Sofia respondeu que os peritos independentes poderiam validar os dados depois, desde que ninguém os apagasse antes. Ela recusou formalmente a equipe de advogados escolhida por ele. Informou que Marina recomendara uma profissional sem vínculos com o Instituto e disse que aceitaria apenas uma auditoria cuja contratação não passasse pelo gabinete de Rafael. Ele perguntou se ela confiava mais em Marina do que no próprio marido. Sofia demorou a responder, e quando fez, sua voz saiu baixa. Neste momento, confio mais em quem ainda não decidiu o que eu sou. Enquanto Rafael deixava o apartamento sem conseguir pedir desculpas de forma completa, Marina estava no instituto comparando versões do comunicado divulgado na coletiva. O arquivo oficial indicava a criação às 9h43, menos de uma hora antes do anúncio, e automática do servidor, mostrava que o primeiro rascunho surgira às 5h12 da manhã, quando Gabriel ainda não apresentara qualquer sinal de complicação. O texto já incluía o nome de Sofia, pensão do programa social, e uma frase sobre possíveis mudanças estruturais para garantir sustentabilidade. Marina verificou o usuário responsável e encontrou uma conta genérica vinculada à sala da diretoria de operações. Depois localizou o histórico de impressão e descobriu que Marcelo pedira 20 cópias às 6 horas. Aquilo não provava que ele sabotara os materiais, mas provava que esperava um escândalo antes que o escândalo existisse. Quando Rafael voltou, Marina o chamou para sua sala, trancou a porta e colocou as duas versões lado a lado. Ele leu em silêncio, observando que a expressão proteger os pacientes aparecia nas versões antigas exatamente como Marcelo a pronunciara durante a reunião. Sido um plano de contingência, disse Rafael, embora a própria voz revelasse que já não acreditava por inteiro. Marina respondeu que planos de contingência não costumavam trazer o nome da pessoa que seria acusada horas depois. Rafael convocou Marcelo para uma conversa sem assistentes e colocou o registro de criação do comunicado sobre a mesa. O diretor não demonstrou surpresa, limitando-se a explicar que recebera uma denúncia anônima na noite anterior sobre compras irregulares e, por prudência, preparara diferentes respostas possíveis. Rafael perguntou onde estavam as outras versões, mas Marcelo afirmou que mandara apagar rascunhos que não seriam usados para evitar vazamentos. Questionado sobre o contrato criado em seu computador, ele respondeu que a área de operações gerava documentos preliminares antes de enviá-los aos responsáveis técnicos, e a assinatura de Sofia permanecia o único ato capaz de validar a compra. Rafael mostrou o registro que colocava Sofia no quarto de Gabriel no mesmo horário, e Marcelo disse que assinaturas remotas podiam ser feitas pelo celular ou por delegação de acesso. Cada resposta parecia plausível quando considerada isoladamente, mas juntas formavam uma superfície lisa demais, sem a hesitação natural de alguém confrontado por fatos inesperados. Rafael perguntou quem fizera a denúncia anônima. Marcelo afirmou que o canal não registrava identidade. Então você preparou a queda da minha esposa com base numa mensagem sem autor, Rafael disse. Marcelo sustentou seu olhar. Parei a proteção do Instituto caso sua esposa tivesse feito o que os registros indicavam. No meio daquela conversa, a secretária de Marcelo anunciou a chegada de representantes da Rede Aurora Saúde, um grupo hospitalar que administrava clínicas em 5 estados, e tentara firmar parceria com o Instituto 2 vezes no último. Rafael não os convocara. Marcelo explicou que, diante da retirada provisória de 2 patrocinadores, pediram uma avaliação emergencial de liquidez, pois o Instituto possuía reservas para apenas 4 meses de operação se o programa social permanecesse fechado. Os representantes apresentaram uma proposta de aquisição majoritária por R$180 milhões, assumindo dívidas, contratos e atendimento aos pacientes já inscritos. A oferta estava impressa
revisada por advogados e acompanhada de um plano de transição de 90 dias. Rafael folheou as páginas até encontrar uma data no rodapé. O documento fora preparado 5 dias antes da complicação de Gabriel. Quando perguntou como isso era possível, o diretor da Aurora disse que as conversas preliminares com Marcelo começavam havia 3 semanas, pois ele relatara risco operacional crescente. Marcelo alegou que não escondera uma venda, apenas buscara alternativas antes que a situação se tornasse pública. Rafael fechou a proposta e afirmou que ninguém discutiria a propriedade do Instituto enquanto uma investigação estivesse em andamento. Compreendia que a crise não criara a oferta. A oferta esperava pela crise. No fim da tarde, Dr. Henrique chegou ao Instituto para avaliar Gabriel e encontrou Rafael sozinho no corredor de observação, olhando através do vidro enquanto o menino dormia. Henrique informou que os exames estavam melhores e que a reação provavelmente não deixaria sequelas, mas percebeu que Rafael mal escutava. Quando soube que Marcelo Vasconcelos liderava as decisões administrativas, o médico mais velho repetiu o sobrenome devagar e perguntou a idade dele. Rafael respondeu que Marcelo tinha 42 anos e viera de Belo Horizonte depois de trabalhar em redes privadas. Encostou-se à parede, procurando uma lembrança que parecia enterrada sob muitos anos. Então perguntou se a mãe dele se chamava Beatriz. Rafael não sabia. Henrique explicou que Eduardo atendera uma mulher chamada Beatriz Vasconcelos, num programa voluntário quase 30 anos antes, quando os recursos permitiam operar apenas um dos 2 casos graves que chegaram na mesma semana. O conselho médico priorizara uma criança, e Beatriz fora transferida para uma fila pública, onde morreu meses depois. Seu pai nunca esqueceu aquela decisão, Henrique disse. Mas havia um menino no corredor naquele dia. O filho dela chamava-se Marcelo. Na Liberdade, Sofia e Carla ampliavam novamente a imagem do depósito quando Marina chegou com uma cópia impressa do comunicado criado antes, do amanhecer. As 3 dispuseram sobre a mesa o caderno azul, o histórico do contrato, a fotografia do cartão dourado e as versões do texto, formando uma linha de tempo que começava muito antes da febre de Gabriel. Carla observou que o homem no corredor era alto, usava a mão esquerda para aproximar o crachá e tinha uma pequena marca clara no pulso. Marina lembrou que Marcelo carregava uma cicatriz no mesmo lugar, embora aquilo ainda fosse insuficiente para acusá-lo, e Sofia pediu que não transformassem suspeitas em certezas do mesmo modo que Rafael fizera com ela. Nesse instante, o telefone de Marina recebeu uma mensagem do setor financeiro. A Rede Aurora solicitava acesso aos livros contábeis para iniciar uma análise de compra. Sofia leu a data anexada ao primeiro pedido e percebeu que ele fora enviado 11 dias antes, quando nenhum patrocinador havia ameaçado sair e nenhum paciente apresentara complicação. Ela fechou os olhos por um momento, não para chorar, mas para reorganizar cada detalhe. Depois abriu o caderno numa página marcada e mostrou às 2 um nome que aparecia ao lado da primeira entrega, irregular: Marcelo Vasconcelos. Aquele não era mais um escândalo que alguém tentava aproveitar. Era um escândalo que alguém havia construído. Na manhã seguinte, Sofia voltou ao Instituto Eduardo Mendonça pela entrada lateral, porque a principal estava cercada por repórteres, curiosos e familiares de pacientes que seguravam cartazes exigindo respostas. Ela não retornara para recuperar o cargo, nem para demonstrar coragem diante das câmeras, que a mãe de Gabriel telefonara antes das 6, dizendo que o menino acordara assustado, recusava alimento e perguntava por ela a cada vez que uma enfermeira entrava no quarto. Sofia poderia ter usado aquela ligação para mostrar ao público que a família ainda confiava nela, mas pediu que ninguém soubesse de sua presença e cobriu o crachá antigo com um casaco antes de atravessar o estacionamento. Mesmo assim, uma mulher a reconheceu perto da porta de serviço e gritou que ela deveria sentir vergonha de aparecer num lugar onde uma criança quase morrera. Outras vozes repetiram a acusação, e um homem avançou 2 passos dizendo que pessoas pobres não eram cobaias para a esposa de um milionário construir carreira. Carla se colocou entre eles, mas Sofia segurou o braço da irmã e continuou andando. Não respondeu, não filmou, não devolveu a humilhação. Apenas apertou contra o peito a pequena sacola com o livro de dinossauros que Gabriel pedira na semana anterior
e entrou no prédio enquanto os insultos permaneciam do lado de fora. A mãe de Gabriel esperava no corredor com os cabelos presos e marcas de uma noite sem dormir. Viu Sofia, não abriu os braços, tampouco agradeceu por ela ter vindo. Perguntou diretamente se a enfermeira sabia que os materiais estavam irregulares antes da cirurgia. Sofia poderia ter dito que a reação acontecera no pós-operatório e que nenhuma conclusão técnica ligava o lote à complicação, mas percebeu que aquela mulher não precisava de uma defesa construída com termos médicos. Precisava de uma verdade que pudesse carregar. Eu sabia que havia divergências em algumas caixas, Sofia respondeu, mas não sabia que o material usado no seu filho fazia parte delas. Comecei a investigar e errei ao não avisar a direção imediatamente. Atou as mãos uma contra a outra e perguntou se Sofia escondera o problema para proteger o programa social. Sofia demorou alguns segundos antes de admitir que tivera medo de Rafael suspender todos os atendimentos sem avaliar a extensão, e aquela confissão fez a mulher desviar os olhos. Então você também escolheu por nós, disse. Sofia aceitou o golpe sem procurar desculpa, porque havia algo verdadeiro nele. Ela não colocara Gabriel em perigo de propósito, mas decidira sozinha quanto os outros deveriam saber. Quando o menino chamou seu nome de dentro do quarto, a mãe abriu passagem, porém avisou que permitir sua entrada não significava perdão. Sofia respondeu que não estava ali para ser perdoada. Estava ali porque Gabriel a chamara. Rafael observou parte da conversa pela janela da sala médica sem que Sofia percebesse e pela primeira vez compreendeu que ela não tentava se salvar usando a confiança da família. Ela sentou-se ao lado do menino, abriu o livro de dinossauros e leu devagar enquanto ele recebia medicação, sem mencionar câmeras, contratos ou o nome do marido. Rafael carregava na mão um relatório recém-concluído pelos peritos independentes, contratados por Marina com aprovação emergencial do Conselho, e nele havia uma informação que mudava a direção da investigação. A assinatura eletrônica atribuída a Sofia fora gerada a partir de uma cópia criptográfica armazenada no módulo administrativo do Instituto, TIR do telefone, do cartão físico ou da biometria dela. O sistema registrara seu nome, mas não sua presença. Rafael releu a conclusão, até que as palavras começaram a parecer uma acusação contra ele próprio, que aquele módulo existia por decisão sua. 2 anos antes, depois de uma pane durante uma cirurgia, ele criara uma autorização de emergência capaz de validar compras e alterar cadastros quando os responsáveis técnicos estivessem indisponíveis. Apenas 3 pessoas possuíam acesso: Rafael, Marina e o diretor de operações, Marcelo. A ferramenta que deveria impedir atrasos em situações críticas permitira que alguém vestisse a identidade de Sofia por dentro do próprio sistema. Na sala de reuniões, Marina colocou sobre a mesa os registros de acesso, comunicado preparado antes da crise e as fotografias do depósito, enquanto Sofia entregava o caderno azul com todas as anotações feitas nos 6 dias anteriores. Ela não retirou as páginas em que admitia ter pedido a Carla que verificasse dados sem autorização formal, nem apagou a observação de que decidira esperar antes de informar Rafael. Isto pode ser usado contra você, disse a advogada independente, apontando para uma frase em que Sofia escrevera que precisava descobrir a extensão do problema antes que Rafael fechasse-o. Sofia respondeu que não entregaria uma versão limpa de si mesma enquanto exigia que o Instituto revelasse toda a verdade. Rafael ergueu os olhos para ela, mas Sofia não buscou sua aprovação. O relatório técnico confirmava que ela não realizara o login, porém também mostrava que seu computador permanecera desbloqueado durante 9 minutos naquela noite, algo que poderia alimentar a versão de negligência. Sofia aceitou que isso fosse registrado. Rafael tentou dizer que a responsabilidade pela segurança do sistema era dele, mas ela o interrompeu com calma, lembrando que assumir a culpa por tudo também era uma forma de controlar a narrativa. Eu quero a minha parte do erro, disse. Nem mais nem menos. Foi a primeira vez que Rafael entendeu que pedir desculpas não significava tomar para si cada consequência, mas permitir que a outra pessoa definisse o que havia sofrido. Do lado de fora, a crise financeira avançava com uma velocidade que parecia planejada. Patrocinadores suspenderam repasses na mesma manhã, 2 hospitais parceiros congelaram encaminhamentos,
e uma empresa de equipamentos pediu pagamento antecipado para todas as próximas entregas. Possuía recursos para manter internações essenciais, mas o programa social dependia de doações mensais que poderiam desaparecer em poucas semanas. Marcelo entrou na reunião carregando uma nova projeção financeira e falou com a serenidade de quem apresentava a única ponte possível sobre um rio em cheia. A Rede Aurora mantinha a proposta de 180 milhões de reais, mas exigia resposta em 48 horas, antes que a exposição pública reduzisse o valor dos ativos. Em troca, assumiria todos os pacientes, preservaria parte da equipe e criaria uma fundação com o nome de Eduardo Mendonça. Rafael perguntou por que a pressa era necessária se a rede realmente desejava proteger doentes. Marcelo respondeu que hospitais não sobreviviam de sentimentos e que cada dia de hesitação custava centenas de milhares de reais. Sofia leu as páginas e encontrou uma cláusula que permitia à Aurora encerrar qualquer procedimento gratuito considerado financeiramente inviável depois de 6 meses. Isso não protege o programa, disse. Isso compra o nome dele e mata o que existe por baixo. Marcelo olhou para Rafael, não para ela, e afirmou que a alternativa era assistir as crianças perderem atendimento enquanto o casal defendia orgulho e casamento. A acusação atingiu Rafael porque continha a forma exata do medo que o acompanhava desde a complicação de Gabriel. Se recusasse a venda e o instituto quebrasse, dezenas de famílias poderiam ficar sem tratamento. Se aceitasse, salvaria a estrutura imediata, mas entregaria decisões clínicas a uma empresa que já calculava quais pacientes valiam o custo. Ele pediu 48 horas. Embora soubesse que aceitar aquele prazo significava reconhecer a legitimidade da ameaça. Marcelo recolheu os documentos e se preparava para sair quando o Dr. Henrique apareceu à porta. O médico mais velho não pediu licença. Chamou-o pelo nome completo e perguntou se ele era filho de Beatriz Vasconcelos. Marcelo parou, mas não demonstrou surpresa. Demorou para alguém lembrar, respondeu. Henrique disse que se lembrava do corredor, da transferência e do menino que segurava uma sacola com roupas, enquanto a mãe aguardava uma vaga que nunca chegou. Rafael olhou de um para o outro e percebeu que aquela conversa começara décadas antes de ele abrir o instituto. Marcelo confirmou que tinha 12 anos, quando Eduardo e outros médicos escolheram operar uma criança em vez de sua mãe. Vocês chamaram de prioridade clínica, disse. Eu chamei de sentença. Ou que havia apenas uma equipe, uma sala e 2 casos graves, e que Eduardo não decidira sozinho, mas Marcelo não aceitava a distribuição coletiva da culpa. Durante anos, ouvira que sua mãe fora vítima de um sistema sem recursos, enquanto o nome de Eduardo crescia como símbolo de compaixão. Ele estudara gestão hospitalar, aprendera a linguagem dos conselhos e descobrira que a filantropia dependia sempre do mesmo gesto. Alguém com dinheiro, prestígio ou autoridade decidindo quem receberia ajuda primeiro. Seu pai escolheu quem merecia a chance, disse a Rafael. Depois morreu como um homem bom, porque os pobres não têm placas com seus próprios nomes. Rafael respondeu que Eduardo carregara aquela decisão pelo resto da vida e tentara ampliar o atendimento justamente por causa dela, mas Marcelo riu sem alegria. Para ele, arrependimento não devolvia uma mãe, e programas sociais sustentados por doações apenas transformavam sofrimento em campanha institucional. Sofia perguntou se aquela dor justificava adulterar materiais e usar uma criança para provocar uma crise. Marcelo negou ter tocado em qualquer produto e afirmou que o problema já existia antes de sua chegada, mas acrescentou que, se alguém expusesse a fragilidade do instituto, estaria apenas mostrando uma verdade que Rafael se recusava a ver. A resposta parecia cuidadosamente construída para admitir intenção sem confessar crime. Porém, Marina percebeu uma falha no discurso. Marcelo afirmara que a vulnerabilidade existia antes de sua chegada, mas o módulo de autorização emergencial só fora ampliado 3 meses depois de ele assumir a diretoria, de uma recomendação escrita pelo próprio Marcelo. Quando ela mencionou isso, ele respondeu que sugerira a medida para reduzir atrasos e que Rafael a aprovara sem questionar. Rafael não pôde negar. Lembrou-se da reunião, das projeções sobre perdas e da frase de Marcelo dizendo que decisões centralizadas eram mais seguras em situações críticas. Parecer eficiência.
Agora cada assinatura revelava uma armadilha construída com sua própria necessidade de controle. Carla trouxe outra descoberta. Gabriel não fora incluído no calendário daquele mês por ordem regular, mas depois de uma campanha nas redes sociais alcançar mais de 2 milhões de visualizações, Marcelo insistira para antecipar a cirurgia, alegando que a visibilidade atrairia novos patrocinadores. O menino não fora escolhido por sua vulnerabilidade médica. Fora escolhido porque sua história podia produzir atenção suficiente para transformar qualquer complicação em crise nacional. Rafael levantou-se tão depressa que a cadeira recuou contra a parede, mas Sofia segurou seu olhar antes que ele avançasse sobre Marcelo. Ela sabia que uma explosão confirmaria tudo o que o diretor esperava dele. Rafael respirou, voltou a apoiar as mãos na mesa e perguntou se Marcelo usara Gabriel para atingir o instituto. O diretor disse que apenas recomendara um caso de grande impacto, como qualquer gestor faria, e que a falha dos materiais continuava sendo responsabilidade da estrutura criada por Rafael. Você quer um culpado que caiba numa fotografia, Marcelo disse. Primeiro escolheu sua esposa. Agora quer me escolher, mas a verdade é que este lugar sempre dependeu da sua vontade. Eu só precisei esperar você agir, como o homem que sempre foi. Frase não trouxe raiva imediata. Trouxe silêncio. Rafael olhou para Sofia e entendeu que Marcelo não precisava falsificar todas as evidências, controlar cada jornalista ou ordenar cada retirada de patrocínio. Bastava conhecer o medo de Rafael, oferecer uma conclusão rápida e assistir enquanto ele transformava a suspeita em condenação. Depois que Marcelo saiu, escoltado apenas até a área administrativa, porque ainda não havia base jurídica suficiente para detê-lo, Sofia recolheu o caderno e informou que enviaria uma cópia completa à auditoria, à polícia e aos representantes das famílias. Rafael pediu que ela esperasse. Não para discutir o caso, mas para falar sobre os dois. Ele reconheceu que a assinatura fora forjada e que a coletiva não deveria ter acontecido. Palavras ainda vinham acompanhadas de explicações sobre pressão, segurança e responsabilidade. Sofia ouviu até o fim, depois perguntou se ele conseguia pronunciar uma frase sem colocar um motivo ao lado. Rafael ficou parado. Eu humilhei você diante de todos, disse finalmente. Sofia apertou o caderno contra o corpo. Não chorou. Não se aproximou e não retirou a aliança. Respondeu apenas que aquilo era verdade, mas ainda não era reparação. Quando Rafael disse que a amava, ela passou os dedos pela borda da aliança e explicou que o amor não seria usado como atalho para atravessar o que ele fizera. Eu ainda amo você, disse. É por isso que não vou fingir que isso basta. Aquela noite, o conselho recebeu a notificação formal da Rede Aurora. Se a proposta não fosse aceita até às 18 horas de sexta-feira, a empresa retiraria a oferta e comunicaria ao mercado que o Instituto não possuía condições de honrar compromissos futuros. Ao mesmo tempo, 2 novos patrocinadores suspenderam contratos, usando argumentos quase idênticos aos apresentados por Marcelo. Permaneceu sozinho na sala do pai, cercado por fotografias de crianças atendidas ao longo dos anos, enquanto o relatório financeiro mostrava que o caixa do programa social poderia durar apenas 26 dias. Sobre a mesa estavam 3 documentos: a prova de que Sofia não assinara o contrato, a autorização administrativa que ele próprio concedera a Marcelo e a proposta de venda que salvaria a estrutura ao custo de entregar seu propósito. Quando Marina entrou, trouxe a última peça encontrada nos e-mails do diretor de operações. Era uma mensagem enviada à Rede Aurora 4 semanas antes, com uma lista de casos de grande repercussão e uma recomendação específica: antecipar Gabriel Almeida. Alto potencial de mobilização pública. Rafael leu a frase 2 vezes. Depois olhou para a fotografia do menino sorrindo na capa do prontuário. A crise não começara quando Gabriel passou mal. Começara no dia em que alguém decidiu que a história dele valia mais como arma do que como vida. Às 9 horas da manhã de sexta-feira, o auditório do Instituto Eduardo Mendonça voltou a receber câmeras, representantes das famílias, funcionários e membros do conselho. Mas desta vez Rafael não ocupava o centro do palco sozinho. Sofia estava à mesa principal com Carla, Marina, Dr. Henrique e 2 peritos da unidade independente contratada para revisar o sistema. Sobre a tela havia apenas uma linha: cronologia dos fatos. Nenhuma fotografia de Sofia, nenhuma palavra como culpa ou afastamento. Antes que a sessão começasse,
Rafael aproximou-se e perguntou se ela precisava de alguma coisa. Sofia respondeu que precisava apenas que ele não interrompesse quando a verdade se tornasse desconfortável. Ele assentiu e voltou ao lugar reservado aos conselheiros, sem tentar tocar sua mão. Marcelo entrou acompanhado por um advogado e sentou-se na extremidade oposta, mantendo a mesma postura calma que usara desde o primeiro dia. 18 horas, a proposta da Rede Aurora expiraria. O Instituto tinha menos de um mês de caixa para sustentar o programa social. Todos sabiam disso. Ainda assim, Sofia abriu a pasta diante de si e começou pelo primeiro lote divergente, porque não estava ali para salvar uma imagem, um casamento ou um nome de família. Estava ali para mostrar como uma decisão aparentemente pequena se transformara numa arma, ou que as caixas recebidas no depósito apresentavam códigos quase idênticos aos aprovados, com apenas 2 posições invertidas, detalhe suficiente para passar por erro de digitação numa conferência rápida. As notas de entrada mostravam o lote correto, mas as etiquetas físicas haviam sido substituídas depois da conferência, o que significava que a alteração ocorrera dentro do Instituto. Um dos peritos apresentou a análise da cola, das impressoras e do papel usado, confirmando que as etiquetas falsas haviam sido produzidas numa impressora térmica localizada no setor de operações, não no almoxarifado. Em seguida, Sofia mostrou as anotações do caderno azul, incluindo a página em que admitia ter demorado a comunicar Rafael. Eu não escondi esta parte porque seria mais confortável parecer perfeita, disse, olhando para as famílias. Eu decidi investigar sozinha, e essa decisão foi errada. Mas uma falha minha não transforma outra pessoa em inocente. A mãe de Gabriel permaneceu imóvel na segunda fileira, com as mãos unidas sobre a bolsa. Sofia então exibiu o registro do quarto do menino às 22h14, acompanhado da leitura biométrica, do cartão de acesso e da imagem do corredor. No mesmo minuto, o sistema atribuía a ela a aprovação do contrato da Biolume. Eu não estava em 2 lugares, afirmou. Alguém usou meu nome enquanto eu cuidava de Gabriel. Carla assumiu a apresentação e mostrou os 14 minutos apagados da câmera do depósito, dando que o sensor de movimento e o sistema secundário do estacionamento não faziam parte da mesma rede e não haviam sido apagados. A primeira imagem revelava o homem de uniforme de manutenção aproximando um cartão dourado do leitor. A segunda, capturada pelo reflexo metálico da porta do elevador, mostrava que ele usava a mão esquerda e tinha uma cicatriz clara no pulso. A terceira fora, encontrada numa câmera externa de um prédio vizinho, cuja lente alcançava a entrada de serviço do Instituto. O mesmo homem retirava o boné antes de entrar num carro registrado em nome da empresa de segurança contratada pelo setor de operações. O motorista era Leandro Pires, supervisor terceirizado que na noite anterior entregara à auditoria mensagens e comprovantes de pagamento. Marcelo não entrara pessoalmente no depósito. Havia pago Leandro para usar seu cartão de diretor, substituir as etiquetas e desligar a câmera principal. O advogado de Marcelo tentou interromper, dizendo que mensagens poderiam ser falsificadas, mas a perita mostrou os registros bancários, a geolocalização dos aparelhos e uma gravação de voz, na qual Marcelo orientava o supervisor a garantir que o material aparecesse apenas depois do caso de maior repercussão. O silêncio no auditório mudou de qualidade. Já não era dúvida, era reconhecimento. Marina prosseguiu com a linha do tempo administrativo. O primeiro rascunho do comunicado de suspensão fora, criado às 5h12, antes de Gabriel apresentar qualquer complicação, e a primeira versão da proposta de compra da Rede Aurora fora enviada 28 dias antes. Patrocinadores que retiraram apoio haviam recebido, na mesma semana, relatórios privados produzidos pelo gabinete de Marcelo, todos descrevendo uma crise operacional que ainda não existia. Marina exibiu ainda a recomendação para antecipar a cirurgia de Gabriel, destacada por seu alto potencial de mobilização pública, e uma mensagem enviada à Aurora, na qual Marcelo previa que um incidente envolvendo o menino poderia reduzir o valor e acelerar a venda. Rafael abaixou os olhos ao reconhecer a própria assinatura na autorização que concedera ao diretor acesso emergencial ao sistema. Era aquele acesso que permitira gerar a cópia criptográfica usada para validar o contrato em nome de Sofia. Um dos peritos explicou que Marcelo não quebrara uma barreira externa.
Ele utilizara uma porta criada oficialmente e aberta por Rafael. O sistema não falhou sozinho, disse Sofia. Ele foi construído para obedecer a poucas pessoas. E alguém percebeu que bastava controlar uma delas. Rafael ergueu a cabeça, mas não contestou. Pela primeira vez, o inteiro via a relação entre o crime de Marcelo e a forma como ele próprio concentrara poder. Quando o Dr. Henrique pediu a palavra, Marcelo deixou de olhar para a tela e passou a observá-lo diretamente. Ou que Beatriz Vasconcelos chegara ao programa voluntário quase 30 anos antes, com uma condição grave e que, naquela semana, apenas uma equipe e uma sala estavam disponíveis para 2 pacientes. O grupo médico priorizara uma criança com maior possibilidade de recuperação imediata. Eduardo participara da decisão. Henrique não tentou transformá-lo em herói, nem esconder que Beatriz fora transferida para uma fila onde morreu meses depois. Eduardo não matou sua mãe, disse, mas também não conseguiu salvá-la. E o sistema que nós aceitávamos como inevitável abandonou vocês depois da transferência. Marcelo perguntou se aquela honestidade tardia deveria apagar o corredor, a espera e os anos em que viu o nome de Eduardo ser celebrado. Henrique respondeu que não. A dor dele era real, a falha do sistema também, e a imagem pública de Eduardo jamais deveria substituir a verdade. Mas sua mãe ter sido tratada como número não lhe dava o direito de transformar Gabriel em símbolo. Completou. Pôs os dedos sobre a mesa e, pela primeira vez, sua calma pareceu um esforço, não uma natureza. Ele se levantou antes que o advogado pudesse impedi-lo e disse que todos ali ainda estavam evitando a questão principal. Para Marcelo, o Instituto representava a mesma caridade vertical de sempre, na qual um homem rico escolhia quantas crianças receberiam cirurgia, quais histórias cessiam campanha e quais famílias continuariam esperando. A placa com o nome de Eduardo não mudava a lógica. Sofia perguntou se ele pretendia corrigir essa estrutura, vendendo-a a uma rede que poderia encerrar procedimentos gratuitos depois de 6 meses. Marcelo respondeu que ao menos uma empresa admitia que decisões médicas dependiam de recursos, enquanto Rafael vestia poder de compaixão. Quando Rafael perguntou por que ele forjara provas contra Sofia, Marcelo não recuou. Disse que ela era o ponto mais sensível do sistema, pessoa capaz de fazer Rafael agir sem pensar. E, ao mesmo tempo, a figura pública que sustentava a narrativa moral do Instituto. Eu não precisava destruir você, disse a Rafael. Precisava apenas lhe dar um medo, um documento e pouco tempo. O resto você faria sozinho. Sofia sentiu Rafael mover-se ao lado, mas ele permaneceu sentado. Marcelo então admitiu que queria forçar a venda, pôr a fragilidade do programa e mostrar que o homem transformado pelo amor continuava sendo o mesmo que decidia por todos quando se sentia ameaçado. O presidente do conselho propôs uma pausa, mas Rafael pediu que a sessão continuasse ao vivo. Ele se levantou, caminhou até a mesa central e colocou diante das câmeras a autorização administrativa que carregava sua assinatura. Disse que Marcelo responderia por fraude, sabotagem de registros, risco aos pacientes e manipulação de informações. Todos os documentos seriam entregues às autoridades competentes. Em seguida, fez algo que surpreendeu até Sofia. Rafael declarou que o Instituto também abriria seus próprios erros à investigação, incluindo a concentração de poder, a ausência de fiscalização independente e o uso da imagem dos pacientes em decisões de captação. Ele recusou formalmente a proposta da Rede Aurora, embora a recusa pudesse aprofundar a crise financeira, e anunciou que não utilizaria recursos pessoais para comprar silêncio, cobrir perdas sem transparência ou manter controle absoluto. Eu criei uma estrutura em que uma assinatura minha podia abrir todas as portas, disse. Depois condenei minha esposa porque confiei mais nessa estrutura do que na pessoa que ajudou a construir este lugar. Marcelo usou o acesso que eu concedi, mas fui eu quem decidiu que poder concentrado era segurança. Diante do conselho, Rafael renunciou ao direito de veto previsto no estatuto e pediu a criação imediata de uma administração provisória, formada por representantes dos médicos, da enfermagem, dos funcionários, das famílias e de uma auditoria externa. Também se afastou da presidência executiva até o fim da investigação, mantendo apenas atividades clínicas autorizadas pelo novo comitê. Alguns conselheiros advertiram que aquilo poderia assustar os últimos patrocinadores, mas Rafael respondeu que um instituto
que sobrevivesse apenas porque ninguém conhecia suas falhas, não merecia sobreviver daquela maneira. Marcelo riu baixo e disse que Rafael estava encenando arrependimento para preservar o legado do pai. Rafael não negou que sua imagem seria beneficiada por qualquer gesto público, mas entregou ao presidente do conselho uma carta irrevogável de renúncia aos poderes especiais, válida mesmo que os patrocinadores voltassem. Não era uma promessa, era perda concreta. O conselho votou pela remoção imediata de Marcelo, pelo bloqueio de seus acessos e pela entrega das provas à investigação externa. Antes de sair acompanhado pela segurança, ele olhou para Sofia e afirmou que o novo conselho ainda escolheria quem seria atendido. Sofia respondeu que sim, mas agora essas escolhas seriam registradas, discutidas e compartilhadas com as pessoas afetadas, porque imperfeição assumida era diferente de poder escondido. Quando as portas se fecharam atrás de Marcelo, ninguém aplaudiu. A mãe de Gabriel foi a primeira a se levantar, caminhou até Sofia e perguntou se o filho havia sido escolhido por causa da repercussão pública. Sofia não suavizou a resposta. Disse que a antecipação fora recomendada por Marcelo com esse objetivo, mas que a indicação clínica existia e que a equipe acreditava honestamente estar ajudando o menino mais cedo. A mulher respirou devagar, como se precisasse separar a cirurgia que salvara Gabriel do uso que fizeram de sua história. Depois pediu desculpas pelas palavras ditas no corredor. Sofia aceitou o pedido, mas não transformou o momento numa reconciliação perfeita. Compreendia o medo dela e que as famílias teriam acesso aos relatórios completos. Em seguida, pediu que todas as imagens de Gabriel fossem retiradas das campanhas, até que a mãe decidisse o que poderia continuar. Aquela decisão custaria doações, mas devolvia à família algo que o Instituto nunca deveria ter tomado como automático. Rafael observou em silêncio. Sofia recuperava a própria autoridade não porque ele a devolvia, mas porque sabia exatamente o que fazer com ela. A coletiva foi retomada no mesmo auditório em que Rafael a suspendera. Desta vez, ele não ficou atrás de um púlpito. Colocou-se ao lado de Sofia, mas deixou entre os dois espaço suficiente para que ninguém confundisse proximidade com perdão. Diante das mesmas câmeras, declarou que as provas contra ela haviam sido fabricadas e que seu afastamento público fora uma decisão precipitada, injusta e tomada sem o direito básico de ser ouvida. Não mencionou pressão, medo ou Gabriel como justificativa. Eu humilhei Sofia Mendonça diante de funcionários, pacientes e pessoas que confiaram neste instituto, disse. Eu usei a autoridade de presidente e a intimidade de marido para decidir que a minha urgência valia mais do que a voz dela. Peço desculpas publicamente, mas reconheço que ela não me deve perdão, retorno ou proteção contra as consequências do que fiz. Uma repórter perguntou se o casamento terminara. Rafael olhou para Sofia antes de responder e disse que aquela decisão pertencia apenas a ela e que ele não transformaria a vida dos dois em outra narrativa controlada por ele. Sofia pediu o microfone e confirmou que as provas restauravam sua inocência no contrato, mas não apagavam sua decisão de investigar sozinha, nem os riscos criados pela falta de comunicação. Ela aceitaria colaborar com a nova administração e com a investigação, porém não retomaria imediatamente o cargo de diretora de enfermagem, porque a reconstrução de confiança precisava começar sem privilégios. Quando perguntaram se perdoava Rafael, ela respondeu que uma verdade pública corrigia uma mentira pública, mas não reconstruía uma casa em uma tarde. Rafael não abaixou a cabeça para provocar compaixão, nem tentou segurá-la quando ela deixou o auditório. Mais tarde, encontrou Sofia perto da saída de serviço, no mesmo lugar onde ela fora insultada naquela manhã. Ele disse que não pediria que voltasse para casa e não perguntaria quanto tempo precisava. Sofia tirou a aliança por um instante, observou a marca clara deixada em seu dedo e depois a colocou novamente. Eu ainda não sei o que isso significa, disse. Rafael respondeu que aceitaria não saber. Sofia caminhou até o carro de Carla sem olhar para trás, e Rafael permaneceu sozinho diante do instituto, que ainda carregava seu sobrenome. Mas já não obedecia apenas à sua vontade. 4 semanas depois da sessão pública do Conselho, o Instituto de Eduardo Mendonça recebeu o relatório final da auditoria independente. Pela primeira vez desde a crise, nenhum documento foi apresentado diante de câmeras, antes que todas as pessoas envolvidas tivessem tempo de lê-lo.
O texto confirmava que Sofia não participara da substituição dos materiais, não autorizara a compra da Biolume e não recebera qualquer benefício ligado ao contrato. Registrava também que ela demorara a comunicar as primeiras divergências, mas que essa falha não possuía relação com a fraude preparada contra ela. O Conselho restaurou oficialmente seu nome, retirou do arquivo interno a expressão afastamento por suspeita de irregularidade e publicou uma correção nos mesmos canais que haviam divulgado sua suspensão. Rafael não assinou a nota sozinho. O documento recebeu as assinaturas de representantes da enfermagem, dos médicos, dos funcionários, das famílias e da auditoria externa, porque aquela instituição começava a aprender que transparência não era a voz de uma pessoa dizendo a verdade, mas várias pessoas capazes de confirmar umas às outras. Sofia leu o relatório no apartamento da Liberdade, sentada à mesa pequena da cozinha, e não sorriu quando chegou ao parágrafo que reconhecia sua inocência. Fechou os olhos, colocou a mão sobre a capa e ficou alguns minutos sem mexer, como alguém que finalmente recebera de volta algo que nunca deveria ter sido tirado. Gabriel voltou ao instituto no mesmo dia, não como paciente internado, mas para uma consulta de acompanhamento. Caminhava devagar, ainda mais magro do que antes, porém carregava o livro de dinossauros debaixo do braço e insistia em mostrar a cada enfermeira a pequena cicatriz que, segundo ele, o tornava parecido com um explorador. Os exames confirmavam recuperação completa. Sem sequelas relacionadas à complicação, apresentou à família um relatório detalhado sobre tudo o que havia acontecido. A mãe do menino pediu para falar com Sofia no jardim, longe da imprensa e dos funcionários. Passara noites repetindo as palavras que gritara no corredor, porque o medo a fizera procurar um rosto para culpar antes que a verdade aparecesse. Sofia respondeu que entendia o que acontecia quando uma mãe acreditava que perderia o filho, mas não transformou aquela compreensão em absolvição automática. Explicou que acusações públicas deixavam marcas mesmo quando eram retiradas depois, e que todos, médicos, famílias e gestores, precisavam aprender a não substituir investigação por desespero. A mulher pediu desculpas novamente, desta vez sem esperar que Sofia a confortasse. Quando voltaram para dentro, ela própria contou aos outros familiares que Sofia fora acusada injustamente. Sofia não usou a fala para recuperar prestígio. Pediu apenas que o nome de Gabriel nunca mais fosse usado em campanhas sem autorização clara da família. A investigação contra Marcelo avançou sem o espetáculo que ele havia criado para Sofia. Os registros bancários, as mensagens enviadas ao supervisor terceirizado, o acesso irregular ao sistema e a negociação antecipada com a Rede Aurora sustentaram acusações relacionadas à fraude, falsificação de registros, manipulação de contratos e exposição indevida de pacientes a risco. O processo ainda levaria tempo, e ninguém no instituto fingia conhecer uma sentença antes do tribunal, mas Marcelo perdeu o cargo. Teve o registro profissional suspenso pelo conselho responsável e ficou impedido de assumir funções administrativas em instituições de saúde durante a apuração. Em depoimento, continuou afirmando que desejava revelar a hipocrisia de um modelo no qual pessoas ricas controlavam a caridade, embora reconhecesse ter usado o medo de Rafael. A nova direção não apagou completamente suas críticas apenas porque seus métodos tinham sido criminosos. Em vez disso, separou a pergunta legítima da violência cometida para defendê-la. O nome de Eduardo permaneceu na fachada, mas uma placa interna passou a explicar que o instituto não existia para transformar um médico em herói, e sim para ampliar o direito de pessoas que antes dependiam da escolha silenciosa de poucos. A reestruturação levou 3 meses e produziu discussões que Rafael, em outros tempos, teria encerrado com uma ordem. O novo conselho possuía 11 membros, entre médicos, enfermeiros, funcionários administrativos, representantes das famílias, especialistas independentes e pessoas escolhidas por organizações comunitárias. Nenhum fundador poderia vetar sozinho uma decisão, e compras emergenciais exigiam confirmação posterior de 2 setores diferentes. Um canal externo permitia denunciar irregularidades sem passar pela chefia imediata, enquanto uma política de proteção proíbe represálias contra quem apresentasse dúvidas de boa-fé. Critérios para a seleção de pacientes foram publicados em linguagem simples.
com possibilidade de revisão e justificativa por escrito. Participou de todas as reuniões, mas falava por último. No início, o gesto parecia uma técnica aprendida, depois virou hábito. Quando discordava, ele perguntava o que ainda não compreendia antes de oferecer uma solução e aceitava que algumas decisões fossem tomadas contra sua opinião. A mudança mais difícil não foi perder o direito formal de veto. Foi permanecer na sala depois de perder uma votação, sem interpretar aquilo como perda de identidade. Sofia não voltou imediatamente. Aceitou colaborar com a auditoria, revisar protocolos de enfermagem e participar das reuniões abertas, mas recusou o antigo cargo de diretora, enquanto o processo de escolha continuasse dependente de sua relação com Rafael. Disse ao conselho que concorreria apenas quando a seleção fosse pública, com critérios definidos e candidatos externos. Carla achou que a irmã estava exigindo demais de si mesma. Mas Sofia explicou que não queria retornar como a esposa inocentada pelo fundador. Queria voltar como profissional capaz de responder pelo próprio trabalho. Durante esse período, ela retomou alguns turnos no Hospital São Lucas, onde antigos colegas a receberam com cuidado, embora certas pessoas ainda evitassem falar sobre as manchetes que haviam compartilhado sem verificar. Sofia não exigiu pedidos de desculpas de todos. Aprendeu que nem toda reparação chegaria com a clareza merecida. E esperar cada reconhecimento poderia prender sua vida numa sala fechada. Ainda assim, não abandonou seus limites. Quando alguém sugeria que ela deveria esquecer tudo porque Rafael a amava, Sofia respondia que amor não era borracha, era responsabilidade. Uma vez por semana, ela e Rafael se encontravam com uma terapeuta de casais num consultório discreto perto da Avenida Paulista. Nas primeiras sessões, Rafael tentava explicar cada decisão até que a terapeuta lhe perguntou se ele queria ser compreendido ou se queria evitar ser responsável. A pergunta permaneceu com ele durante dias. Sofia, por sua vez, reconheceu que também usara o silêncio como forma de controle. Por que esconder a investigação acreditando saber qual reação Rafael teria e decidira, sem consultá-lo, que ele não seria capaz de agir de outra maneira. A diferença entre os erros não desapareceu, pois Rafael possuía poder institucional e transformar a suspeita em condenação diante do país. Sofia não aceitou que uma falsa equivalência colocasse as duas falhas no mesmo peso. Entretanto, ela assumiu a parte que lhe pertencia, porque reconstruir confiança não significava distribuir culpa igualmente, e sim nomear cada dano com precisão. Rafael começou a ouvir sem preparar defesa. Em uma sessão, Sofia disse que, no momento em que ele escolheu as câmeras, ela voltara a ser a jovem vulnerável que precisara implorar diante de um médico frio. Rafael fechou as mãos sobre os joelhos e não pediu que ela lembrasse quem ele havia se tornado depois. Apenas respondeu que entendia por que aquele gesto destruíra mais do que uma confiança profissional. 5 meses depois da coletiva, Rafael voltou ao apartamento da Liberdade, levando apenas uma sacola com pão fresco e café. Não havia flores, joias, cartas públicas ou uma nova aliança escondida no bolso. Sofia abriu a porta e perguntou se ele esperava alguma resposta naquela noite. Rafael disse que esperava apenas ser recebido pelo tempo que ela considerasse possível. Sentaram-se na cozinha, onde anos antes ele aprendera que uma casa podia ser simples e ainda assim oferecer descanso. Falaram do instituto, de Carla, de Gabriel e das pequenas coisas que haviam deixado de compartilhar. Depois Rafael admitiu que ainda sentia vontade de resolver tudo antes que alguém pudesse discordar. Começava a reconhecer esse impulso antes de transformá-lo em ordem. Sofia contou que, em algumas noites, quase voltara para a cobertura apenas para não dormir sozinha, porém sabia que a solidão temporária seria menos perigosa do que retornar sem mudança. Rafael perguntou se ela acreditava que ainda havia um casamento entre eles. Sofia olhou para a mesa, para as 2 xícaras e para a marca clara que a aliança continuava deixando em seu dedo. O casamento antigo terminara no auditório. Se existisse outro, precisaria ser construído por 2 pessoas que já não fingiam que amor e poder eram assuntos separados. Eles não voltaram a morar juntos naquela semana. Começaram com jantares, caminhadas curtas e dias em que Rafael deixava o telefone desligado para escutar, sem transformar cada conversa numa reunião. Sofia visitou a cobertura apenas quando se sentiu pronta e pediu mudanças que antes pareceriam pequenas.
mas que significavam muito. Nenhuma decisão sobre a vida dos dois seria anunciada antes de ser conversada. Nenhum problema seria escondido em nome de proteção, e nenhum pedido de perdão seria usado para exigir velocidade. Rafael aceitou. Quando falhou, ela apontou. Quando Sofia se fechou por medo de conflito, ele perguntou se ela desejava espaço ou companhia, em vez de decidir sozinho. A reconciliação não aconteceu diante de uma multidão, mas em gestos que ninguém filmou. Num domingo, Sofia deixou uma escova de dentes na cobertura. 2 semanas depois, levou alguns livros. Mais tarde, aceitou dormir ali por 3 noites seguidas. Quando finalmente devolveu a chave do apartamento antigo ao porteiro, não sentiu que estava retornando ao lugar de onde saíra. Estava entrando numa casa nova construída dentro das mesmas paredes. O processo público para a direção de enfermagem recebeu 27 candidaturas. Sofia apresentou o currículo, plano de gestão, protocolos de segurança e uma proposta para incluir famílias no acompanhamento pós-operatório. Rafael não participou da comissão de seleção. Quando o conselho anunciou que ela obtivera a maior pontuação, Sofia aceitou o cargo por mandato de 2 anos, sujeito à avaliação independente. Sua primeira medida foi criar encontros mensais nos quais qualquer funcionário pudesse questionar um procedimento sem pedir autorização ao superior. A segunda foi impedir que histórias de pacientes fossem usadas para arrecadação antes de uma conversa sobre riscos e consentimento. A terceira foi manter, numa das salas de reunião, uma fotografia da antiga tela que exibira seu afastamento, não como monumento à humilhação, mas como lembrança de quanto uma instituição podia errar quando confundia velocidade com justiça. Rafael não pediu que a fotografia fosse retirada. Certa manhã, ficou diante dela por alguns segundos e depois entrou numa reunião em que uma enfermeira recém-contratada discordou de seu plano cirúrgico. Ou até o fim, pediu uma revisão e descobriu que ela tinha razão. No dia da reabertura do programa social, não houve tapete vermelho nem campanha com rostos de crianças. Famílias foram recebidas pela equipe, os critérios de atendimento estavam disponíveis na entrada e um representante comunitário acompanhava cada decisão de prioridade. Gabriel foi convidado apenas porque pediu para entregar novos livros à sala infantil, e sua mãe autorizou por escrito o uso de uma fotografia, tirada depois da consulta e sem qualquer mensagem de arrecadação. Antes do primeiro procedimento, Rafael encontrou Sofia diante da porta da sala de tratamento. Ela usava o jaleco branco, os cabelos presos e o mesmo olhar que tivera quando acreditou que poderia mudar a medicina dele, anos antes. Rafael revisou a lista. Depois a encarou sem assumir que o silêncio significava concordância. Se você ainda tiver alguma dúvida, eu paro, disse. Sofia olhou para a equipe, para os membros do novo conselho e para as famílias que aguardavam do outro lado do corredor. Não havia um homem escolhendo sozinho quem merecia uma chance. Havia pessoas perguntando, registrando, discordando e decidindo juntas. Ela segurou a mão de Rafael por um instante. Agora, Rafael, não pare. Tu não se tornou perfeito depois daquele dia, porque instituições formadas por pessoas continuam capazes de errar, e um novo estatuto não elimina medo, orgulho ou ambição. O que mudou foi a forma de responder ao erro. Ninguém podia mais apagar uma dúvida com autoridade, transformar uma suspeita em sentença ou usar amor como justificativa para decidir pela vida de outra pessoa. Sofia aprendeu que proteger alguém não significa esconder a verdade até encontrar uma solução sozinha. Rafael aprendeu que ouvir não é esperar em silêncio até chegar a própria vez de falar. E ambos entenderam que perdão não é retorno imediato, esquecimento ou ausência de consequência. Perdão é uma possibilidade que nasce quando a pessoa responsável aceita reparar o dano mesmo sem garantia de ser recebida. Talvez essa seja a lição mais importante desta história. Quando o medo fala mais alto, controlar tudo pode parecer cuidado, mas cuidado sem escuta facilmente se transforma em prisão. Em relações familiares, profissionais ou amorosas, ninguém deveria precisar implorar para ser ouvido, depois que uma decisão já foi tomada em seu nome. Antes de acusar, procure fatos. Antes de proteger, pergunte do que a outra pessoa realmente precisa. E antes de pedir perdão, esteja disposto a mudar aquilo que tornou o dano possível. Palavras podem abrir uma porta,
mas são as atitudes repetidas que permitem atravessá-la novamente. Esta história é uma obra de ficção criada para entretenimento e reflexão. Personagens, instituições, processos médicos, administrativos e jurídicos foram dramatizados e não devem ser interpretados como orientação profissional. Em situações reais envolvendo saúde, trabalho, denúncias, conflitos familiares ou questões legais, procure profissionais qualificados e serviços apropriados à sua região. Você acha que Sofia deveria ter perdoado Rafael depois de ter sido acusada diante de todos? Ou algumas feridas exigem mais do que um pedido de desculpas? Conte sua opinião e diga de qual cidade ou país você está ouvindo esta história. Fim.